Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade às nossas aulas no projeto Teologia para a Vida Cristã, abordando o tema de teontologia, e estamos agora falando acerca dos nomes de Deus. Então, começamos aí na aula passada, já discorrendo acerca do fato, de que o termo, a palavra Deus, ele é genérica, ok? Então, temos que ter esse cuidado, ao entendermos essa questão. Não é por isso que nós não temos reverência, Então, nós preservamos a reverência tanto em relação ao termo Deus, mesmo ele sendo genérico, quanto aos nomes específicos de Deus conforme revelados na Sagrada Escritura. Mas temos que ter um entendimento acerca do que cada um está falando, está comunicando, ao que está relacionado. Então, Deus de forma genérica, fazemos uma distinção até na escrita, colocando Deus de forma maiúscula, quando falamos acerca do Deus verdadeiro, revelado nas Sagradas Escrituras. E Deus em minúsculo, quando falamos das diferentes deidades autoafirmadas, que as religiões entendem serem deuses, mas que à luz da Bíblia Sagrada não são, tá certo? São apenas mentiras, ilusões, enganos, tá certo? Estratégias satânicas, demoníacas para camuflar ações malignas, na verdade, por trás desses falsos deuses. E assim temos o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Assim também acontecia, que você está vendo o quadro geral, dessa aula, e especificamente na aula passada tratamos acerca do termo El, ou El, tá certo? O semítico, ele é mais, a sua pronúncia, exige essa outra forma. Então, enquanto nós leríamos El, eles leriam El. Então, esse El, dessas línguas semíticas, o hebraico, o aramaico, o árabe, ele também denotava uma característica genérica. Então esse El era inclusive utilizado em povos muito antigos na história, está presente em textos muito antigos, tanto que você vê a presença dele tanto no ugarítico quanto no fenício, também um povo antiquíssimo na história, um povo que se estendeu ali desde Tiro, Sidom, o que hoje é o Líbano, e fez diversos entrepostos comerciais do Mediterrâneo, então um povo muito ligado com o comércio, e um povo que favoreceu o desenvolvimento da linguagem silábica, tá certo? Você tinha algumas escritas que trabalhavam mais com com a estrutura de ideogramas, como por exemplo o cuneiforme e também o hierógrafo. Então você tinha algumas formas que eram representações como que desenhos, Então você tinha aquelas formas que foram evoluindo e cada forma daquela correspondia a uma ideia completa. Então, diferentemente do ideograma, eles foram desenvolvendo depois um alfabeto mais silábico, no qual você tem um conjunto de letras com uma sonoridade, e da junção das diferentes letras você produz palavras, e agora você consegue, a partir de poucas letras, constituir várias palavras. Então esse esquema ele revolucionou de fato a linguagem, E desde o fenício, acádico, ligado aos povos da Mesopotâmia, você já vê presente o termo El. El já está presente desde muito antigamente na história, e também tem essa conotação mais genérica, falando tanto acerca dos diferentes deuses que estavam presentes nessas culturas, como também foi utilizado para o verdadeiro Deus. E da mesma forma como nós aplicamos uma diferenciação quando estamos falando acerca do verdadeiro Deus revelado na Sagrada Escritura, colocando um D maiúsculo, diferenciando-se da grafia, para os demais autoproclamados deuses, você também tem El sendo trazido para dentro da cultura hebraica, só que em conjunto com outras designações, em conjunto, com outros termos que vão agora fazer com que se entenda que este El está falando não acerca de quaisquer deuses, não acerca dessas quaisquer deidades, mas sim acerca do verdadeiro Deus. E aí você tem essas designações que serão melhor analisadas, e trarei aqui muitos conteúdos, como eu já havia anunciado na aula passada, já passei essa questão da bibliografia empregada aqui nessas aulas. Então aqui também faremos uso desses diversos conteúdos para nos trazer um entendimento maior com relação a essa pesquisa, com relação a esses termos. Então você tem El Elyon,
El Shaddai, tá certo? Todos esses termos, essas designações que entram em conjunto com El, fazem com que este El seja distinguido das diferentes aplicações a El nesses povos da antiguidade, tá certo? Mesmo no presente, entre eles, um nome genérico, como também o nome Deus, né, para nós, mas ele está distinto desses outros empregos, né, que se dá esse termo através dessas designações específicas que lhe são aplicadas. Tá, ok? Então vamos partir para a próxima abordagem. Eu vi aqui em relação ao termo El, e eu quero trazer agora algumas informações. Vamos ver aqui o conteúdo que eu quero já compartilhar com vocês desde já, para começarmos a entender essa questão dessas designações que especificam acerca de que El está sendo tratado, né? Está sendo falado. Então, quando você aplica esses termos, você então especifica, né, que estamos falando acerca do Deus revelado e não acerca de qualquer emprego que se faça acerca do termo El. E eu começo, conforme a tela que você pode estar observando aí, El Elyon, presente no texto de Gênesis 14:18, Altíssimo. Então, El Altíssimo, não o El da tradição de Ugarite, ou dos fenícios, tá certo? Ou dos acádios, ou dos cananeus. Não, nenhum desses El. É o El Altíssimo, é o El que está nas alturas, é o El que reina soberano sobre todos os demais falsos, autoproclamados deuses, mas na verdade falsos deuses. Ok? Então temos El Altíssimo, El Elyon, tá certo? El Lyon, né? Elyon. Você tem agora conjunto esse El e a somatória, né, que perfaz então um nome designativo para o verdadeiro Deus. Não qualquer El, Elyon, Deus Altíssimo. Gênesis 14:18. Você tem a presença. E depois a gente vai falar também do El Shaddai, conforme está aparecendo aí na sua tela. Enquanto que você tem a presença ali de um sacerdote de Elyon, Melquisedeque, que vem até Abraão, Abraão ainda lhe entrega os dízimos, e ele, por outro lado, ele o abençoa. Então, o sacerdote do Deus Altíssimo abençoa aquele homem de Deus que anda pela fé e que serve o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o El Todo-Poderoso, tá certo? Então você tem agora como que tradições importantes acerca do verdadeiro Deus. O sacerdote do Deus Altíssimo, o sacerdote de Elyon, aquele que conhece o Elyon distinto, né? Distinguindo-se de todos os demais afirmações acerca de El, o Elyon, sacerdote do Deus Altíssimo. Encontra-se com o servo de El Shaddai, do El Todo-Poderoso. Esse servo do El Shaddai reconhece em Melquisedeque o sacerdote do Elyon, sacerdote do Deus Altíssimo. Entende ser o mesmo e verdadeiro Deus. O mesmo e verdadeiro Deus. Tanto que paga a ele os dízimos, reconhece o seu ministério, lhe entrega os dízimos. E por outro lado, aquele lhe abençoa. Você tem aí o texto bíblico nos revelando, né, nos comunicando acerca destes a quem o verdadeiro Deus se manifestou, e o encontro, né, entre eles, o sacerdote do Deus Altíssimo com aquele que adorava o El Shaddai. Elyon, conforme o conteúdo que está aqui no dicionário Wycliffe, isso aqui, dicionário Wycliffe, editora CPAD, temos um artigo falando acerca de Elyon, na página 544, que nos diz: Elyon, o Altíssimo, é encontrado como uma designação para Deus em Números 24:16, Deuteronômio 32:8, também segundo o livro de Samuel 22:14, Salmos 9:2 e mais 11 vezes, Isaías 14:4, Lamentações 3:35 e 38, na Septuaginta, ou LXX, e no Novo Testamento. Esse título aparece como a palavra grega, deixa eu ver aqui, a palavra grega rupstos,
por exemplo, em Lucas 1,32 e Atos 7,48. A expressão Elion, o Deus Altíssimo, é particularmente significativa quando usada por Melquisedeque, Gênesis 14, 18 ao 20, conforme mencionado ali, né? Gênesis 14, 18. Então, 14, 18 ao 20, a expressão refere-se aos seres divinos na literatura sagrada dos cananeus, encontrada em Ras Shamra. Então, a expressão refere-se aos seres divinos na literatura sagrada dos cananeus, encontrada em Ras Shamra. Veja Altíssimo. E aí ele vai partir depois para um esclarecimento maior acerca de Yahvé. Você tem essas aplicações, conforme ele demonstra, né, que já estava desde já presente em algumas culturas, mas que encontra agora uma expressão bastante singular na manifestação deste, que é o sacerdote do Deus do El Altíssimo, o Deus que se distingue dentre os outros El, né? Conforme mencionado aí, vários textos, tá certo, que registram, né, essas manifestações, essas designações, a aplicação, né, desses vários textos acerca dessas características peculiares de Deus, como sendo ele aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todo, aquele que está além de quaisquer outros deuses, autodenominados deuses, que possam se manifestar entre as nações. Ele é o Deus soberano, é o Deus que está acima de tudo. Ó, agora em tela você tem o texto aparecendo aqui, ó. Então Melquisedeque, rei de Salém, né, que virá a ser Jerusalém, né, quando Davi conquistar a cidade, fizer dela sua capital, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho a Abrão, o servo do El Shaddai. Gênesis 14, 18. Aí você tem o termo no hebraico, podendo ser localizado aqui. Então, El, ok? El Elion. Então você tem presença, né, desse designativo, né, presença aí desse nome, atribuindo a Deus essa característica de ser ele de fato o Deus Altíssimo. Então passamos aí de El Elion, vamos ver aqui, próxima, para El Shaddai, já foi inclusive visualizado aí. Deixa eu só ver aqui o que eu vou trazer para contribuir. Está aqui o texto bíblico que vai nos falar acerca da manifestação de Abrão, o servo do El Shaddai. Encontra-se então com Melquisedeque, o sacerdote, né, de El Elion. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né, o que no grego vai ser o Pantocrator e no hebraico é El Shaddai, tá certo? Deus, aqui ó, El Shaddai. Então, Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro ou perfeito, né, conforme a Almeida Revista Corrigida. E aí temos, né, a localização do termo, né, El Shaddai, ok? El Shaddai. Então, temos aí esses dois termos já que são importantíssimos e que acrescidos ao El, conforme já analisado, né, o termo El, fazem uma distinção entre a aplicação de El em todas essas culturas aqui, essas culturas antigas, cita até Ras Shamra também, que é uma cultura cananeia, né, que também utilizava-se dos termos, e dá então uma aplicação específica, né, para o Deus que está sendo revelado através da Sagrada Escritura, tanto através da figura de Melquisedeque, que será um importante tipo, né, então tem uma aplicação tipológica também para a pessoa de Melquisedeque, que terá como antítipo o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo será o antítipo de Melquisedeque. Melquisedeque é o tipo do sacerdócio conforme a eleição de Deus, sem princípio e sem fim, uma vez que na Sagrada Escritura omite, né, é omitido tanto sua origem quanto o seu fim. Ele é apenas mencionado naquele trecho, e isso com a intenção, na verdade, de futuramente reportar seu ministério sacerdotal de Cristo a essa figura tipológica. Então o próprio Deus diz: eu jurei, não voltaria atrás, tu és sacerdote eterno, não tem princípio nem fim. Aí você percebe, né, entende a sacada, conforme a ordem, não de Levi, e sim de Melquisedeque. Então você tem sacerdócio de Cristo sendo fundamentado em cima desse tipo
sendo ele então o antítipo de Melquisedeque. E Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo, Deus que está acima de todos. Encontrando-se, né, como já foi falado, já foi lido aqui o texto, com o servo de El Shaddai, Todo-Poderoso. A gente segue, tem muito mais ainda a gente analisar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos para essa aqui, próximo. Eloá, tá certo? Eloá, ou Eloá. Eloá. Depois passaremos para Elohim. Elohim, esse M no final sendo um plural no idioma hebraico. Primeiro Eloá, depois Elohim. Primeiro para Eloá temos 57 vezes aparece, né, Eloá. A citação que eu coloquei aqui está em Abacuque. Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui. É aqui, Abacuque. Aqui aparece o termo Eloá para Deus. Advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? O livro de Abacuque é extraordinário, né? A forma como o profeta ele rasga o seu coração diante de Deus, né? Perante toda aquela situação aflitiva da queda, né, do povo de Israel, de todo aquele tormento, toda aquela aflição, e como de fato ele rasga seu coração para Deus com toda sinceridade, e ele obtém de Deus a resposta que é tão necessária para a atualidade: confiar no Senhor em quaisquer circunstâncias, mesmo diante de todas as situações de intempérie, né, de sofrimento, mas o profeta confia integralmente no Senhor. Então temos aqui a profecia de Abacuque e o termo Eloá figurando aqui. Até quando, Senhor, clamarei. Veja que na tradução você terá a palavra Senhor. Então a gente vai ver que esses termos eles são traduzidos a partir da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, e depois nos textos neotestamentários que já são produzidos no Novo Testamento, você vai ter algumas opções: ou theos, tá certo? Que é um teta, né? Ou theos, ou você tem kyrios, tá? Ou theos ou kyrios. Então, esses dois termos é que vão englobar essas designações do hebraico, né, que estão sendo aplicadas no Antigo Testamento, tanto na tradução grega do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando forem mencionados, eles figurarão como theos ou como kyrios. Até quando Senhor, S maiúsculo, né? E quando de aparecer toda em maiúsculo, aí por trás dele está o tetragrama YHWH, né? Yud Re Vav Re. Você tem então o tetragrama, que aí alguns atribuem uma possível leitura como Yahvé, tá? O termo Jeová, a gente vai ver aqui, ele foi cunhado posteriormente. Ele é a junção de dois termos. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Abacuque 1, 1 e 2. Aí temos, né, o termo aqui no hebraico. Mas, passando para cá, nós temos 57 vezes ele aparece, né, esse termo. Só no livro de Jó ele aparece 41 vezes. Então o livro de Jó, que é uma tradição antiga, né, um livro que foi provavelmente comunicado por meio de tradição oral, tá certo? Alguns acreditam que essa tradição chegou até Moisés e Moisés lhe deu um registro. Outros acreditam até que pode ter chegado aí algum manuscrito, né? Mas o mais importante ele se reporta a uma tradição pré-abraâmica, tá? Então o contexto do patriarca Jó é pré-Abraão, tá? E a forma como se mencionava acerca de Deus, falando acerca do verdadeiro Deus, no livro de Jó, você encontra 41 vezes pelo menos, sendo designado como Eloá, então, certo? Eloá, parecido a Elá. Então, Eloá parecido com Elá, que é Deus em aramaico. Então você tem a semelhança dos termos, né? Eloá no hebraico, Elá do aramaico. El mais A, eu serei, né? Adorado, reverenciado, juntamente com El, termo bastante empregado antigamente. Então o termo El geral, tá certo? O nome genérico de Deus, agora com esse Eloá. Então Eloá, Eloá. Você tem essa
designação para Deus que está muito presente aí no livro de Jó, 41 vezes só nesse livro, 57 vezes ele aparece ao longo da Sagrada Escritura. Para Eloá, deixa eu ver o conteúdo que eu selecionei aqui, para nos dar melhores esclarecimentos acerca do termo. Aqui nós temos o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento vai nos falar acerca de Eloá. O relacionamento exato entre... É isso mesmo, Eloá, sim, página 70, tá? O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova, tá certo? Então, aqui é acerca do Antigo Testamento. Página 70, termo Eloá. Deus. O relacionamento exato entre o nome para Deus e El e Eloá é discutido e está longe de alcançar a solução. A palavra ocorre em parte da poesia mais antiga do Antigo Testamento, Deuteronômio 32, 15 e 17, e mais frequentemente, 41 vezes, como já foi mencionado, nos debates entre Jó, um crente da antiguidade, e seus amigos. Parece, portanto, que se trata de uma palavra antiga para Deus, como El, que é uma palavra genérica, inclusive, né? E Eloá aparece então também nesse contexto bastante antigo, sendo bastante utilizado por Jó, que é um patriarca, né, de um tempo pré-abraâmico. Vamos lá. Isso aí, termo antigo para Deus, que mais tarde caiu em desuso durante a maior parte da história, até a época do exílio. E daí em diante, quando houve uma grande preocupação em se retornar aos fundamentos mais antigos, o termo não é usado largamente em outros livros além de Jó. Aparece uma vez em Isaías, uma em Provérbios, 2 vezes em Abacuque, citamos uma, né? 2 vezes em Abacuque, 4 vezes em Salmos e, por fim, nos livros pós-exílicos, segundo Crônicas, Neemias e Daniel, num total de 5 vezes. Em seu livro El in the Ugarit Texts, Marvin Pope observou que Eloá nunca aparece com o artigo, embora apareça com a determinação do sufixo, Abacuque 1 e 11, e seja encontrado 4 vezes no construto de Salmo 114:7. Posteriormente, ele ressalta que o termo nunca ocorre formando um novo vocábulo com outro nome divino. Então aparece desta forma apenas, Eloá, tá certo? Não formando com outro nome, como El, o procedimento em relação a El, né? Que busca do geral e dá uma característica específica, juntando-se com outro termo. Vamos lá, daremos atenção, a princípio, ao uso do termo fora do livro de Jó. 3 vezes o termo ocorre ocorre em paralelo com rocha, como termo descritivo para Deus. Cita Deuteronômio 32, 15, Salmos 18, 31, também o 32, Isaías 44, 8. O termo é encontrado uma vez em um contexto no qual Deus é descrito como escudo para aqueles que nele se refugiam. Provérbios 35. 3 vezes a palavra é usada em um contexto de favor para os pecadores. Salmos 50, 22, 114, 7, 139, 19. Isso sugeriria que o termo dava ao povo de Deus conforto e segurança, ao passo que transmitia temor aos seus inimigos. Os conceitos de força e poder existentes no termo são vistos mais tarde nos 3 versículos consecutivos da visão de Daniel sobre o grande antideus. Daniel 11, 37 ao 39. Nesse caso, o Deus em minúsculo do antideus, tá certo? Eloá, parece ser forte em si mesmo. Em Abacuque 1 e 1. O termo é usado de modo semelhante. Em Abacuque 3 e 3, o profeta fala de Eloá vindo de Temã. Em Jó, Temã está associado a um dos 3 amigos de Jó, Elifaz. Jó 4, 1. É interessante que o termo Eloá, usado para se referir a Deus,
é predominantemente usado em Jó pelo próprio Jó, e por ele faz, que quando debatem entre si, apenas em um contexto Zofar utiliza o termo, 11, 5 ao 7. Bildade nunca o faz. Naturalmente, Eliú o utiliza, talvez repetindo o que os primeiros disseram, 6 vezes nos capítulos 33 ao 37. O próprio Deus, quando fala a Jó, usa o termo 2 vezes. Uma em um contexto de providência e outra em paralelo com o termo Todo-Poderoso, em paralelo com o Todo-Poderoso, com o Shaddai. Veja nossa abordagem sobre o conceito de poder associado ao nome. Esse termo para Deus era quase sempre usado de modo claro para se referir ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Isso torna evidente a partir do fato de que os levitas, no período pós-exílico, usaram o termo ao citar a revelação descritiva de Deus dada em Êxodo 34, 6 e 7, em que a revelação original dada a Moisés usava os termos El e Yahvé. Cita Neemias 9,17. A palavra hebraica é muito semelhante ao termo aramaico Elá, colocado aí, né? Já mencionado. O nome mais comum para Deus no aramaico bíblico. Tem sido sugerido que o termo veio a aparecer via aramaico, que seja uma tradição oriunda, né? Uma transformação desse termo em aramaico, né? Vindo a constituir o Eloá, de Elá para Eloá. Isso, deixa eu retomar aqui. A partir dos dois elementos, El e A, tá certo? El e A, forma abreviada de Raie. A como forma abreviada de Raie junto com El. Êxodo 3,14. Eu serei. Eu sou. Ao meio da revista e atualizada. A designação de Yahvé na primeira pessoa em Samuel, tá ok? Primeiro livro de Samuel, The Origin of Elor, God, aí cito aqui um livro. Isso sugere a possibilidade de que originariamente dois deuses distintos estavam envolvidos e posteriormente formaram uma unidade. Tal sugestão não parece provável, visto que o termo é quase sempre usado nas escrituras como designação do Deus verdadeiro. O termo tem provavelmente afinidade com El, estava em uso desde tempos mais antigos, e então após um período de descuido do povo de Deus, o termo voltou a ser usado de modo limitado, talvez pelo fato de ter entrado em contato com o aramaico, que tinha um termo correlato em uso permanente. Então você tem algumas possibilidades aí para a construção do termo Eloá, eu serei, tá certo? No sentido do Deus autoexistente provedor, o Deus poderoso, o Deus que guarda, que livra, que protege o povo, tá certo? O Deus que é suficiente para o povo. Então você tem a situação na qual essa possível origem vindo de Elá, né, através do aramaico, e a situação na qual muitas das vezes observa-se um uso bastante comum para o termo entre os povos, acaba, conforme sugerido aqui no artigo, né, do livro Dicionário Internacional de Teologia, que talvez o povo tenha se descuidado do emprego, do uso desse termo, para até se afastar, né, desse uso mais comum que está sendo feito. Então, como que deixa-se de lado esse termo para o emprego, né, para o favorecimento de outros que são muito mais específicos em relação a Deus, como por exemplo o Yahvé, né, YHWH, tá certo? E o termo Elohim, que você vai encontrar um uso bastante repetido ao longo da escritura. Então você vê o emprego de Elohim de uma forma bastante repetida. E Yahvé, conforme o tempo vai passando, você vê o Yahvé sendo, a gente vai ver aqui, tá certo? Mais à frente, sendo substituído, sendo aplicado, ou pelo menos, mesmo estando presente textualmente, sendo empregado na leitura, tá certo? Na demonstração do texto, como Adonai.
Okay? Então emprega-se o Adonai para evitar, né, certo, mencionar o termo Yahvé, ou simplesmente Hashem, que é o nome. Né? Então você tem tanto o Yahvé quanto o Elohim sendo utilizados com bastante volume, né, muito mais vezes, o Eloah sendo colocado um pouco de canto, talvez até porque caiu no uso, né, de outras tradições, uma vez que ele estava muito próximo do Elá, do aramaico, que era uma cultura bastante geral na época, né, cultura bastante antiga e presente ali tanto na Mesopotâmia, na Síria, né, na Fenícia ao norte, que hoje é o Líbano. Então talvez tenham colocado de lado esse termo, o descuido, né, que ele menciona aqui. Mas conforme, inclusive na leitura mais acima, você tem os pós-exílicos que querem um retorno às tradições mais antigas, um resgate das tradições mais antigas. Houve também um resgate do termo Eloá. Então passou-se a empregar novamente Eloá, até buscando, né, buscando uma religação com essas tradições mais antigas, conforme você vê presente, né, no texto de Jó, do patriarca Jó. De fato, uma tradição pré-abraâmica até. Então você tem o termo Eloá, né, que está descrito aí. Agora vamos para